nomenclatura do senhor, um bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o então presidente Jair Bolsonaro a dizer para o povo, abre aspas, entre aspas também, para o povo sair da frente dos quartéis. Outro grupo, denominado pelo senhor de moderado, em que pese, disse o senhor no depoimento, entendesse, entre aspas, que o caminho que o Brasil estava indo estava errado, dizia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. E um terceiro grupo, que também fora denominado pelo senhor de radical, esse estava tentando, abre aspas, entre aspas, estava tentando convencer o então presidente a fazer alguma coisa, um golpe. O senhor, assim, divide essas discussões que ocorriam no âmbito do governo e do palácio nesses três grupos. E ainda diz que no grupo radical havia os menos radicais, que queriam achar, entre aspas, uma fraude nas urnas, e os radicais, que eram a favor de um braço armado, que gostariam, estavam incentivando um golpe de Estado, que queriam que o presidente assinasse o decreto, que acredita, que esperavam o presidente dar uma ordem, entre aspas, que acreditava esse grupo que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs. E que esse mesmo grupo dos radicais, esse subgrupo radical, romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal como fundamento para o golpe de Estado. Fecha aspas. O senhor confirma isso? Eu gostaria que o senhor explicasse essas discussões entre esses três grupos. Sim, senhor. Ministro, confirma todas as declarações, mas esses grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, né, e cada um levando a sua ideia para ele. Então, era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação do senhor porque convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. O senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre os correios, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os correios. Correio Alexandre Ramagem. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical, e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto. Ele também, eu acho que nesse momento, ele estava nos moderados. Obviamente, para que conste, não se tem o nome do réu Jair Messias Bolsonaro, porque esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Em relação ao corréu Paulo Sérgio, o senhor diz que Jair Messias Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que, se após, e também consta aqui nos autos, o senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente, eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada para um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que no final chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi produzido e assinado. O senhor, ainda em relação a essa questão, que na verdade consta não só no seu depoimento do dia 28 de 2023, mas também no seu depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 21 de novembro de 2024. O senhor tem conhecimento que depois do relatório apresentado e da nota que o Tribunal Superior Eleitoral emitiu, dizendo que havia recebido o relatório do Ministério da Defesa, que tinha testado a lisura das eleições, a regularidade das urnas, o senhor tem conhecimento se o corréu Paulo Sérgio sofreu pressões para soltar uma segunda nota? Não me recordo, ministro. Essa segunda nota eu não me recordo. Eu creio que depois saiu a primeira, eu acho que depois que foi entregue a versão oficial final, eu acho que não teve uma pressão para sair a segunda, não me recordo. Aqui, vamos agora
a partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de data, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que prevê a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição. Né, baseado numa eleição anulada. Então seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento. Né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou o documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as alterações? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava no papel, perdão? o Felipe Martins. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Então o senhor teve acesso? Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente, o de réu Jair Messias Bolsonaro, também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista, que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas nos termos que o senhor disse, esse enxugamento, né, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor disse... Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei porque eu que operava o computador. Então foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então foi só a primeira parte que foi apresentada, me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, estado de sítio de defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. Na sequência houve, aqui segundo o depoimento do senhor, houve a reunião do dia 7. A reunião do dia 7 de dezembro, em que participaram os generais, ou foi essa no dia 7? Eu acho que teve mais uma. Depois. Porque houve várias reuniões do presidente com os comandantes de força, às vezes só com um, às vezes só com o outro, mas com os 3 juntos, acho que foram umas 2, 3 que ocorreram. Nessa reunião do dia 7, o senhor também participou, também operando o computador? Não, senhor. Só operava, só entrava nas reuniões quando tinha que apresentar alguma coisa, levar algum recado ou projetar alguma coisa na tela. Quando não havia projeção, ainda mais com os comandantes de força, eu ficava fora. Nessa reunião do dia 7, o senhor, depois da reunião que houve com
os comandantes e o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, o senhor logo após conversou com o general Freire Gomes, então comandante do Exército? Sim, senhor. Praticamente, eu chegava muito cedo no Alvorada e saía muito tarde, 10h30, 11 horas, praticamente todo dia. Principalmente nesse período, foi um período muito conturbado, né, até pelo problema de saúde do presidente. E o general Freire Gomes, ele estava muito preocupado, né, de se tomar alguma atitude sem ser ele consultado ou de alguma forma poder intervir. Então, várias vezes ele pedia para ir, quando eu saísse da Alvorada, para ir conversar com ele. Né, ou se ele tinha alguma informação, ele me ligava, pô, falaram que fulano foi aí. Então, eu saía, como eu morava próximo dele, eu passava na casa dele, às vezes 11h30, meia-noite, né, para conversar com ele sobre o que estava acontecendo nesse período no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada. O senhor aqui diz que o general Freire Gomes relatou ao senhor o conteúdo do que conversavam, que o ex-presidente apresentou um documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo. Qual foi a reação que o general Freire Gomes narrou ao senhor e o senhor narrou à Polícia Federal em relação ao almirante Garnier? Que o general Freire Gomes tinha ficado muito chateado, porque o almirante tinha colocado as tropas, a marinha à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Né? Então, o general Freire Gomes ficou muito chateado de ter transferido a responsabilidade para ele, né? Nesse sentido. O réu Almir Garnier, então comandante da Marinha, tinha colocado as tropas da Marinha à disposição do então presidente para o quê? Para que se fosse assinado o decreto, né? Esse decreto que estava sendo apresentado, para tomar as iniciativas ou que previa naquele decreto. Ressalto que o decreto, ele era um decreto, ele dizia só o quê, ele não dizia como ia ser feito. Era um decreto amplo e genérico, não tinha detalhamento de ordens nem ações. O general Freire Gomes narrou ao senhor também qual foi a conduta do brigadeiro Batista Júnior? Ele comentou que o brigadeiro Batista Júnior já cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido. Ele já não queria conversar, ele já não de certa forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião, nem nada. Ele já cortava de vez. Alguém mais participou dessa reunião do dia 7? Não, senhor. Não, senhor. Só os 3 comandantes de força mesmo. Nessas reuniões, o então ministro da Justiça, o de réu Anderson Gustavo Torres, participou de alguma dando assessoramento jurídico? Não, senhor. Eu lembro do ministro Anderson Torres uma vez só na Alvorada nesse período de 8 semanas pós-eleitoral. Ele quase não foi lá. Foi uma vez ou 2 no máximo. Mas não para não, senhor, não para reunião. O senhor também aqui afirma que o ex-presidente teve várias reuniões com generais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Esse pessoal seriam as pessoas em frente aos quartéis do Exército? Sim, são os manifestantes. Os manifestantes. E também que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Que o ex-presidente estava trabalhando com 2 hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. O senhor confirma essas declarações? Sim, senhor. Não era algo tão explícito assim, né? Tanto que eu comentei que foi a minha visão dos fatos, do que estava acontecendo. Né? Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que de certa forma não ia acontecer nada. Né? Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim de algo. Em alguma dessas reuniões, em algum momento, após as eleições, até o dia 31 de dezembro, algum comandante, algum ministro, algum assessor apontou alguma fraude real nas urnas eletrônicas? Não, senhor. O que aparecia eram estatísticas. Né? Os dados eram tirados aí do próprio site do TSE, trabalhados em computadores, para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma fraude, mas não se conseguiu comprovar nada. Completando aqui uma questão anterior, que o senhor disse que o então presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas, quem era o elo de ligação entre os manifestantes que estavam à frente dos quartéis, ou do quartel aqui no comando militar do Planalto, e o ex-presidente? Quem era o elo? Quem exercia essa função? O presidente, desde que ele perdeu as eleições, ele ficou muito recluso, né? As agendas oficiais quase não tiveram mais, e quem tinha esse contato externo, que todo dia passava pela manhã para atualizar o presidente o que estava acontecendo, era o general Braga Neto. Aqui, em relação a outro depoimento, também, no mesmo dia 28/8, o depoimento 35784558, em relação ao denominado Gabinete do Ódio,
O senhor afirma o seguinte: indagado sobre ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, identificados nas investigações, os ataques encaminhados por meio do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, responde que era o ex-presidente que encaminhava diretamente. Indagado se quem manuseava o celular era o próprio presidente, respondeu que sim. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Nas mídias sociais, particularmente o Facebook, ele que operava, e o WhatsApp dele, ele que operava. Também, aqui em relação ao ataque às urnas eletrônicas, à desinformação, o senhor diz nesse depoimento, abre aspas, que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor diz que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, que no referido encontro, o colaborador chegou depois da chegada de Delgatti no Palácio do Alvorada, que a deputada Carla Zambelli marcou a reunião entre o presidente da República e Delgatti, diretamente com Jair Bolsonaro, que a reunião ocorreu no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda disso? Sim, senhor. Foi na hora do café da manhã, se eu não estou enganado. E como foi essa reunião? Na verdade, eu cheguei depois, né? Chegaram bem cedo, né? E o hacker, né, ele estava levantando as hipóteses, os detalhes técnicos eu não sei, né, de como poderia ter sido feita a fraude e como se poderia descobrir que essa fraude, né? E aí, no final da reunião, o presidente pediu, né, para o general Paulo Sérgio receber esse hacker com a Carla Zambelli, né? E o presidente ligou para o general? Eu acho, não sei se foi através de mim, não, acho que pediu ou o próprio Coronel Câmara que estava lá que fez essa interlocução. Agora, quem fez a interlocução, realmente eu não me lembro. Se foi o próprio presidente, eu ou até o Coronel Câmara. E o presidente, então, pediu, aqui no depoimento o senhor disse que o Coronel Câmara, que teria levado, para o ministro da Defesa, o réu Paulo Sérgio, receber o hacker Delgatti para verificar a vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Houve essa reunião no Ministério da Defesa? O senhor sabe se houve essa reunião? Não, houve reunião. Eu só creio que não foi com o general Paulo Sérgio. Acho que foi com o general que logo abaixo dele que estava cuidando dessa parte das urnas, se eu não me engano. E o general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, chegou a dar algum retorno dessa reunião, mesmo não tendo participado? Não, para mim não foi dado retorno para mim ou através de mim. O senhor se recorda se a reunião foi com o coronel Eduardo Gomes? Não, o coronel Eduardo Gomes não era do Ministério da Defesa na época, né? Acho que ele trabalhava... Eu não sei dizer, mas eu creio que não. Eu não sei. Ainda aqui, nesse ataque ao Poder Judiciário, que é narrado na denúncia, na acusação da ação penal e aos seus ministros, o senhor diz nesse depoimento sobre uma suposta gravação do ministro Alexandre de Moraes relacionada a Marcos Duval e Daniel Silveira. Respondeu que Daniel Silveira realizou contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Marcos Duval tinha uma gravação do ministro Alexandre de Moraes, que o ex-presidente recebeu o Daniel Silveira e na conversa Daniel Silveira disse que não havia gravação, que Daniel Silveira sugeriu que Marcos Duval gravasse usando o apoio da ABIN. O senhor se recorda dessa? Eu não participei dessa reunião, né? Eu cheguei até depois no Alvorada, né? Depois isso me foi relatado pelo Coronel Câmara o que tinha acontecido. Mas as informações foram essas mesmo, né? Que o senador tinha ido lá dizendo que tinha uma gravação do senhor e que depois não era bem isso, que ele poderia tentar fazer a gravação utilizando outros meios, né? Que ele disse que ele era muito amigo do senhor, alguma coisa assim. O senador Marcos Duval disse que era muito amigo meu. Sim, e queria usar outros meios para me gravar. Sim, senhor. Outros meios seria a BIM? Eu acho que os meios não, porque eu não sei quais meios que eles teriam, né? Mas seria usar algo que houvesse institucionalmente ou conseguisse sair fora. Nós vamos agora à questão, que também é importante, o esclarecimento aqui na ação penal, exatamente das omissões e alteração de versão que o senhor deu em relação à reunião que ocorreu no dia 12/11, a Polícia Federal. O senhor se lembra, uma reunião que ocorreu na casa do general Braga Neto, no dia 12/11. A Polícia Federal apontou eventuais omissões em seus depoimentos, dados no dia, lá atrás, 11 de março de 2024, e no dia 19/11 de 2024. E isso a partir, o senhor deve se recordar, da nossa audiência, a partir de provas documentais obtidas. Em virtude disso, o senhor foi intimado a comparecer perante o Supremo Tribunal Federal, como já falamos no início, para se manifestar. O senhor já disse que retificou, mas aqui é importante que fique claro quem estava nessa reunião. Ou melhor, como foi marcada essa reunião, quem procurou o senhor, como foi
essa reunião. Inicialmente, gostaria de explicar, ministro, que nesse momento, né, até pela minha função de ajudante de ordens, né, e isso pode ser comprovado pela quantidade de mensagens, volume de mensagens que foram apreendidas e tem no meu celular era um local de desabafo, de pedido, de questionamento, de todo tipo. Né? E como da mesma forma, o que acontecia dentro do Palácio da Alvorada é um reflexo do que acontecia em todos os, digamos assim, grupos de WhatsApp e discussões de pessoas, né, apoiadores do Bolsonaro, alguma coisa assim. E a gente tinha de tudo. Só que a maioria das pessoas que vinham falar com a gente eram ou muito bravateiros, digamos assim, né, ou querendo apoiar os acampamentos. Né? E os acampamentos na frente dos quartéis, eles sempre tiveram um apoio, inicialmente um apoio tácito do Exército, e depois, com aquela nota que foi escrita, um apoio mais formal. Então os militares se sentiam mais tranquilos para estar ali, né, com os apoiadores na frente dos quartéis. Então, e a minha característica como ajudante de ordens, eu sempre me considerei muito solícito. Né? Eu sempre estava muito pronto a tentar ajudar alguém que pedisse, ligasse. Né? E essa reunião ela foi marcada a pedido do Coronel de Oliveira e do Coronel Ferreira Lima, né, que queriam conversar com alguém, queriam sugestões, né, alguma coisa, né, sobre o que estava acontecendo, as manifestações, né, até o apoio das Forças Armadas. Né, e eu falei, eu não conheço ninguém, eu não tenho contato, meu mundo é restrito ali dentro do Palácio da Alvorada, presidente da República. Né. Só que a sugestão foi, converse com o general Braga Neto. Né, ele que faz esse enlace, não que ele seja o elo de ligação, mas ele que tem essa permeabilidade até mais política para poder conversar com ele. E aí assim foi marcado. Inicialmente até a gente ia fazer na Alvorada, porque eles também queriam tirar uma foto com o presidente, tudo, só acabou que não deu, por algum motivo a gente foi direto para a casa do general Braga Neto. Lá, como eu bem relatei, eu não fiquei, porque o presidente tinha uma agenda mais tarde, até era por videoconferência, né, tem até o link na coisa, eu tinha que voltar até para preparar esse material todo. Então eu peguei o início da reunião ali e logo depois eu já me ausentei para ir de volta para o Alvorada.